Fala pessoal, bem-vindo ao canal Ideias Eletrônicas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquelas dúvidas recorrentes que o pessoal tem sobre potência. O que é uma potência aparente? O que é uma potência real ativa? O que é uma potência reativa? O que é um fator de potência? Por que muitos equipamentos são vendidos em VA, né, volt ampere, e outros são vendidos em watts? Né? Tudo isso a gente vai explicar agora no nosso canal. Bora lá, vamos pro vídeo! Bom, a primeira coisa que a gente vai falar, antes de começar a falar sobre potências e tudo mais, nós vamos falar sobre a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela diz que o seguinte, de que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Aonde a tensão ela é medida em volts, a resistência é medida em ohms e a corrente é medida em amperes, ok? Mas também nós podemos reescrever esta fórmula dizendo de que a potência é igual a tensão vezes a minha corrente. Nesse caso específico, a potência ela pode ser expressa em watts ou watts ou volt amperes. Ela pode utilizar essas duas unidades e nós vamos comentar um pouquinho mais para frente. Se vocês observarem essa figura do lado aí, vocês reparam que em cada um desses quadrantes eu consigo reescrever essas fórmulas de uma determinada maneira, né? Essas grandezas de uma determinada maneira. Você repara aí que no caso da potência eu poderia expressar que a potência é igual a tensão vezes a corrente, mas também posso expressar que a potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrada, ou a potência é igual a tensão ao quadrada sobre a resistência. E a mesma coisa acontece com as grandezas tensão, resistência e corrente, que eu também posso expressá-las de diversas fórmulas através da figura ao lado aí, como vocês podem observar. Vamos falar um pouquinho então agora sobre os tipos de como é que se calcula, na verdade, né, antes de mostrar os tipos, como é que a gente calcula uma potência elétrica, tá ok? Então, primeira coisa que a gente faz para calcular uma potência elétrica, nós temos que observar dois aspectos. Vamos analisar primeiro o circuito DC, ou seja, de corrente contínua, né? DC vem de direct current, que é corrente contínua. Se eu pegar a minha potência é igual à minha tensão vezes a minha corrente. Então potência é o famoso V vezes I. Se eu analisar o caso de uma tensão DC, por ela ser DC, o resultado deste produto aqui, de tensão vezes a corrente, ele será expresso em watts, ou watts, né, como muitos chamam. Tá ok? Então, nesse caso específico, numa corrente DC, quando eu multiplico a corrente a tensão pela corrente, perdão, o resultado é expresso em watts. Porém, se eu fizer uma análise agora de um circuito AC, ou seja, de corrente alternada, eu tenho que observar dois aspectos. Primeiro, a potência é igual a V vezes I. Se o equipamento ou a carga a ser analisada aqui, a ser alimentada, ela for uma carga com características 100% resistivas, 100% resistivas, o que seriam cargas 100% resistivas? Por exemplo, um ferro de passar roupa, um chuveiro elétrico, por exemplo, são cargas 100% resistivas. O produto da minha tensão pela minha corrente, ele será expresso em watts. Ok? Porém, se a carga que eu estiver utilizando, ela não for uma carga 100% resistiva, ou seja, qualquer outra carga que não seja de resistência, né? Uma lâmpada incandescente, um ferro de passar roupa, um chuveiro elétrico, por exemplo, qualquer outra carga que tenha características capacitivas, indutivas
ou até uma mescla da resistiva com capacitiva e indutiva, o produto deste tensão vezes a corrente será medida em volt-amperes. Ok? Então, essa é a análise que nós temos que fazer. Se a carga é 100% resistiva, o produto é em watts. Se ela tiver características capacitivas, indutivas ou até uma mistura das três, capacitivas, indutivas e resistivas, obviamente o valor dela será volt-ampere. Então você repara que a maior parte dos equipamentos que a gente utiliza quando a gente faz um cálculo de potência, né, eles obviamente têm carga, eles têm características capacitivas e indutivas. Então a maior parte, o produto é calculado baseado no volt-ampere, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de potência que existem para deixar isso um pouco mais claro. A primeira potência que existe é o que a gente chama de potência aparente. Potência aparente. Nesse caso em específico, a potência aparente, a unidade de medida dela é o volt-ampere, ok? O que é a potência aparente? A potência aparente é a potência total disponibilizada para a minha carga ou para o equipamento, e essa potência normalmente é utilizada para a gente dimensionar os circuitos, dimensionar a bitola de cabos, dimensionar a carga total da instalação aonde eu vou ligar essa minha carga. Ou seja, a potência aparente é o total, ela inclui o trabalho que vai ser efetivamente aquela carga vai transformar para mim em trabalho, né? Ela vai me dar como trabalho, mas também ela leva em consideração a perda que aquela carga tem através do efeito Joule, que é o do efeito calor. Então a potência aparente, na verdade, é uma potência total, incluindo não só o trabalho, como a perda que também terá esta carga ou este equipamento ligado. A segunda potência que a gente tem é a potência real ou potência ativa. Essa potência real ativa, essa sim, a unidade de medida delas é watts. Ok? O que é a potência real ou a potência ativa? A potência real ou potência ativa é uma parte da potência aparente que produz o trabalho útil efetivamente. Essa potência é realmente a potência que interessa para a gente e ela expressa 100% do trabalho útil que aquela carga está dando para a gente quando está sendo alimentada. Ou seja, é a parte que realmente nos interessa, o quanto aquele equipamento ou aquela carga está realmente produzindo de trabalho para a gente. E por último, nós temos a potência reativa. Esta potência reativa, a unidade de medida dela é VAR. O que é a potência reativa? É uma potência que praticamente quase ninguém usa, né? Mas essa também é uma parte da potência aparente, tá ok? Mas que não produz trabalho. Ou seja, é uma potência, entre aspas, inútil, porque é a potência de perda do equipamento. Né? Então você imagina que você ligou uma carga, né? A potência total, ou seja, aparente, é a soma da potência real com a potência reativa. Então a potência aparente é a soma da real com a reativa. Esse equipamento ele produz trabalho, então o que ele está realmente produzindo é o que a gente chama de potência real ativa, ela é dada em watts, mas esse equipamento, por exemplo, ele vai produzir calor. Ele vai ter nem tudo que ele produz é utilizado como trabalho. Uma parte disso é produzido calor e esse calor tem uma perda. O equipamento ele vai transformar isso em calor e vai ser uma perda. Essa perda é a chamada a potência reativa do aparelho, ok? Então espero ter mostrado a diferença aí da potência aparente
qual é a diferença da potência aparente, da potência real e da potência reativa para vocês. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre fator de potência. O que é o famoso fator de potência, né? Que o pessoal tanto fala do fator de potência. O famoso FP. O que é o fator de potência? O fator de potência, na verdade, é uma relação entre a potência real ou ativa, ou seja, aquela potência que é expressa em watts, em relação à potência reativa, que é aquela potência medida em var, que é aquela potência que é calculada como se fosse a perda do equipamento, normalmente é feita por calor. Né? Esse fator de potência é um índice de aproveitamento, basicamente, do meu equipamento ou da minha carga. Ou seja, quanto que é que essa minha carga perde e me entrega de trabalho. É a relação entre as duas. Este fator de potência, ele é calculado num número que ele varia de 0, alguma coisa até um total de 1. O número 1, que é aonde o fator de potência praticamente toda a carga me entrega todo o trabalho, ou seja, praticamente eu não teria perda, este fator de potência 1, ele é encontrado em cargas puramente resistivas. Um chuveiro elétrico, uma lâmpada incandescente, né? Esses equipamentos, um ferro de passar roupa, tudo que tem resistência, basicamente, tudo que é entregue de potência para o equipamento, ela é reaproveitada e devolvida em forma de trabalho. Então, quanto maior o fator de potência mais próximo de 1, é que o equipamento é mais eficiente. Quanto mais baixo for esse número, ou seja, o meu equipamento ele produz trabalho, mas também ele produz uma grande perda, normalmente em forma de calor. Ok? Então, esta é basicamente a definição do fator de potência. Então, fatores de potência igual a 1 são fatores de potência de cargas puramente resistivas que entregam para a gente o máximo possível de trabalho. Valores abaixo de 1 é aquela carga que está produzindo trabalho também, mas está tendo perda através, por exemplo, do efeito Joule. Então, o ideal é que o valor seja bem próximo de 1. Mas como a gente sabe, cargas que não são puramente resistivas nunca vão ter valor igual a 1. Então, ou seja, a maior parte dos equipamentos que a gente liga na tomada vai estar tudo sempre abaixo de 1. Né? Porque elas têm sempre características indutivas, até pode ter características resistivas, mas ela tem características resistivas, indutivas e capacitivas, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença do volt-ampere, né? O famoso VA, vezes o watts. A diferença entre os dois. Você já reparou que a maior parte dos equipamentos que a gente compra, normalmente autotransformadores, transformadores, estabilizadores de tensão, no breaks, todos eles são calculados ou eles são vendidos, quando a gente olha o manual deles, na unidade volt-ampere. Por que ele é calculado? Por que ele é vendido na unidade de volt-ampere? Isso é feito para inflacionar a potência final do equipamento e, consequentemente, facilitar a sua venda no comércio. Então, repare o seguinte, imagina a seguinte situação. Você comprou lá um no-break de 1 kVA. Então, você está imaginando lá que você comprou de 1000 volt-amperes, né, que normalmente é 1 kVA, e você vai ligar nele uma determinada carga. Essa carga ela é calculada, o fator de potência, mediante ao valor 0, alguma coisa e 1. Então eu pego, como é que eu transformo volt-ampere em watts? Eu pego o valor de volt-ampere e multiplico pelo fator de potência.
o resultado disso é dado para mim em watts. Então você imagina a seguinte situação, né, que eu já expliquei. Comprei lá o meu no-break, por exemplo, de 1 kVA. Se eu teoricamente ligar na saída do meu no-break uma lâmpada incandescente, o meu fator de potência é 1. Então, 1 kVA vezes o fator de potência de 1 da minha lâmpada, eu teria 1000 watts de potência naquele meu no-break disponibilizando para a minha carga. Mas agora imagina a seguinte situação. Eu compro um determinado computador, por exemplo, e vou ligar no meu no-break. Eu vou no manual deste meu computador e observei que o fator de potência disponibilizado na fonte desse meu computador, por exemplo, é de 0,7. Então você imagina que eu tenho lá 1 kVA do meu no-break multiplicado pelo meu fator de potência do meu computador, por exemplo, que eu estou ligando nesse no-break. Este no-break, no final das contas, vai me dar 700 watts de potência final. Então você imaginou que você comprou um no-break de 1000 watts, 1 kVA, e acha que na verdade no final das contas para o seu computador ele está disponibilizando 1000 watts. Na verdade não, existe o fator de potência no meio, portanto o seu no-break de 1 kVA ele lhe fornece 700 watts. Lógico que se você ligar um kVA num fator de potência igual a 1, por exemplo, numa lâmpada, sim, aí você teria 1000 watts. Mas não acontece isso. Né? Qualquer outro equipamento que você colocar, ele vai ter um valor. Por exemplo, eu poderia pegar de novo 1 kVA do meu no-break e ligar num equipamento, por exemplo, que me dê 0,6 de fator de potência, uma fonte de um computador, um aparelho eletrônico, uma televisão, qualquer outro aparelho eletrônico, basta eu olhar o fator de potência dele. Nesse caso, esse mesmo no-break, ele está me fornecendo somente 600 watts de potência. Você reparou então por que ele é vendido em volt-ampere? Para inflacionar o equipamento na sua potência, entre aspas, né? E facilitar o seu comércio. Tá ok? Porque dificilmente você liga um equipamento desse, um no-break estabilizador, numa carga 100% resistiva, né? Normalmente está ligado em outros equipamentos cujo fator de potência é menor do que 1. Então, para transformar volt-ampere em watts, basta eu pegar a potência de volt-ampere, multiplicar pelo fator de potência do equipamento, eu vou ter em watts. E como é que eu acho o fator de potência? Né? Eu estou falando aqui que eu achei 0,7, 0,6, porque eu olhei no manual do fabricante. Mas e se não tiver o manual do fabricante? A segunda opção que a gente existe é aí você ter um wattímetro. O wattímetro, uma das funções do wattímetro é calcular o fator de potência do equipamento, e aí ele vai te mostrar qual é o fator do equipamento. Então, às vezes você quer comprar uma lâmpada de LED ou qualquer outro tipo de lâmpada que não seja incandescente, lógico que eu tenho que procurar com que essa lâmpada seja o fator de potência mais próximo de 1, porque daí eu não estou tendo perda por efeito Joule e praticamente tudo que eu estou injetando de energia na lâmpada, de potência na lâmpada, está me devolvendo em forma de trabalho, que no caso é luminosidade. Então, um wattímetro é muito útil para a gente poder descobrir o fator de potência do meu equipamento. Eu vou mostrar agora para vocês um wattímetro que eu tenho, justamente vou ligar duas cargas neles para vocês terem a diferença e te mostrar o fator de potência próximo de 1 e próximo abaixo de 1, né, que na verdade seria uma carga qualquer com características resistivas, indutivas e capacitivas aqui no caso. Eu vou limpar aqui a área e já voltamos com a parte prática. Bom pessoal, como eu prometi, aqui vai a parte prática mostrando para vocês o fator de potência. Aqui nesse caso eu tenho um wattímetro, né, que é esse aparelho branco que está aqui. Ele está conectado à minha rede elétrica. Esse aparelho é aquele aparelho que a gente utiliza quando nós não temos a informação no datasheet do equipamento ou no manual do equipamento, qual é o valor do fator de potência de cada equipamento. Como eu falei, cargas puramente resistivas, chuveiro elétrico, por exemplo, um ferro de passar roupa, uma lâmpada incandescente, essas tendem a ter um fator de potência igual a 1. Ou seja, toda a potência utilizada, disponibilizada para o aparelho ou para a carga, ela é transformada em trabalho. E você não tem perdas com esse tipo de equipamento.
Já outros equipamentos que têm características capacitivas, indutivas ou até mesmo resistivas, ou uma mescla desses três tipos, elas não têm fator de potência igual a 1. O fator de potência é um valor abaixo de 1, ou seja, o equipamento, uma parte da potência da energia que é disponibilizada para ele é transformada em trabalho, efetivamente, e a outra parte é perda através normalmente de calor do efeito Joule, né? Então nem tudo que se produz de trabalho é efetivamente usado, né? Uma parte é colocada como perda. Aqui eu tenho um ferro de solda para mostrar para vocês. Esse ferro de solda, obviamente, é uma carga puramente resistiva, então o fator de potência dele tende a ser igual a 1. E depois a gente vai ligar esta fonte de instrumentação, que obviamente o fator de potência não é igual a 1, né? Então vamos ligar o aparelho aqui, a gente liga, está aqui mostrando, eu vou conectar o meu ferro de solda à minha energia. Então aqui nós vamos ligar ele, já ligamos, ele está mostrando aqui um fator de potência de 0,97, 0,98, oscilou até 0,99, né, um valor bem próximo de 1, isso mostrando justamente de que aqui o fator de potência é muito próximo a 1, ou seja, toda a energia disponibilizada para a minha carga, que no caso é o ferro de solda, ela está sendo transformada em trabalho, né? Aqui, depois eu vou fazer um vídeo, obviamente, somente do watímetro, mas é bem legal esse watímetro, ele mostra a potência utilizada, né, a potência baixa que ele está utilizando, 12,9 watts agora, ele mostra um pico de 42,9 watts na hora que eu liguei, né? Isso é causado através da corrente rush, que é aquela corrente de pico inicial que existe em todo o equipamento, mas o que é basicamente que eu estou mostrando aqui neste vídeo, aqui mostra a tensão de rede, eu estou trabalhando com 223 volts, né, minha rede é 220, uma frequência de 60 Hz, mas o mais importante aqui é para mostrar para vocês o fator de potência, que no meu caso é 0,99, ok? Agora eu vou tirar esse ferro de solda e vou conectar no lugar dele esta fonte de alimentação, que ela é uma carga que ela não é puramente resistiva. Então eu vou conectar ela aqui. Vou colocar aqui para baixo, para facilitar. Vou ligar novamente o equipamento. Vou ligar a minha fonte. Então você vê que eu já liguei a minha fonte aqui. E você observa de que o fator de potência agora aqui, ele é de 0,75. Ou seja, nem tudo que vai para esta fonte, ela está sendo devolvida em forma de trabalho. Uma parte disso está sendo perdida através da geração de calor do próprio equipamento, que está aqui dentro, e aí, obviamente, através do efeito Joule. Então aqui, o mesmo esquema, se a gente clicar aqui, eu tenho um consumo de 12,5 watts, eu tive um pico de 42,9 watts de pico quando eu liguei ela, né, muito próximo do valor do ferro de solda, inclusive. Estou trabalhando aqui com 223,5 volts, uma frequência de 60 Hz também. E o meu fator de potência, o principal, 0,75, mostrando para você que está bem longe do valor 1 de cargas puramente resistivas. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo, né? Espero que vocês tenham entendido a diferença entre as potências, como é que se calcula o fator de potência, né? Como é que a gente acha o fator de potência, como é que a gente transforma o VA, que é o volt ampere, em watts ou vice-versa. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações para você receber os novos vídeos quando a gente lançar. Um grande abraço e nos vemos numa próxima. Valeu!